Graça e paz, povo de Deus, que alegria está dando início em mais um podcast. E é sempre muito bom saber que você está do lado daí, ligado, conectado, juntamente conosco. Esse é o 56º podcast da Igreja Fé e Milagres. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui, levando até você algo que temos de melhor. E eu quero aproveitar o início e lhe pedir: compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares o podcast de hoje. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreve no nosso canal, dá aquela ativada no sininho e já deixa aí o seu comentário. Hoje eu tenho uma entrevistada de honra, tem uma pessoa muito querida, uma jovem de 23 anos de vida, de idade, mas com uma vivência muito grande, de muita inteligência e muita sabedoria. Ela é filha de Eustáquio de Melo Júnior, Daniela Lisboa, irmã de Sofia Lisboa, e também Vitória Lisboa. A minha entrevistada de hoje tem 23 anos, missionária por excelência, Bianca Lisboa. Seja muito bem-vinda, Bibi, e que Deus te abençoe. Muito obrigada. Bibi, é um prazer receber você aqui, para a gente trocar um pouco de ideia no nosso podcast, como nós temos sempre falado ao nosso público, de bons testemunhos, história de vida, superação, cura, milagre, e também nós sempre abordamos a obra missionária. E é com muita alegria que eu recebo você aqui no nosso estúdio para a gente abordar um pouco sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os projetos de Deus através de você. E nós estamos prestes a viver um dos grandes sonhos da sua vida, que é partir para a Ásia, onde estará indo para o Japão. E eu quero começar esse podcast dando aqui a oportunidade que você, com muita tranquilidade, passe para o nosso público aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Então deixa eu lhe fazer a primeira pergunta. Quando surgiu o desejo no seu coração de ir para o Japão? Bom, o desejo surgiu ali quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, né? Que eu comecei a ter um pouquinho de contato com os animes, né? Que são animações japonesas, né? Eu, desde os 12, tinha o sonho de fazer uma faculdade de animação, né? Eu estava sempre envolvida ali naquele meio. E aos 15 anos eu conheci as animações japonesas, né? A partir dali eu fui conhecendo mais o Japão, né? Através das animações, através da cultura, da arte. E isso tudo antes de eu me converter, né? Foi aí que começou. E você converteu com quantos anos, Bianca? Eu me converti com 16 anos. Então, com 15, você conheceu os animes e começou aquela arte, né? Que, por sinal, você faz muito bem feito tudo que você faz. E através daquela arte foi criando um desejo de ir para aquela nação, ou até então você achou que só ficaria nas artes? Na verdade, o meu desejo primeiramente era de morar na Califórnia. Califórnia. Né? Isso, que era onde, vamos dizer assim, é onde fica a sede, né? Ali dos estúdios como a Disney, a Pixar, DreamWorks, né? Mas eu tinha vontade de visitar o Japão para conhecer de perto aquelas artes, né? Como era feito. E você imaginou, Bibi, que um dia você se tornaria uma missionária? Que iria para o Japão como uma missionária? Não, nunca passou pela minha cabeça. E como que surgiu esse desejo missionário no seu coração? Bom, assim que eu me converti, o dia que eu aceitei Jesus, o pastor, né, da congregação, ele já virou para mim e falou assim: você é uma missionária. E até no momento eu não sabia o que era missões. Que é isso? Missionário, tô assim, gente, que isso, né, agente secreto. Mas a partir daí, né, eu fui descobrindo mais, né? Vieram várias profecias, né, de homens de Deus, né? E eu vim e conheci a Fé e Milagres. Foi onde eu entendi o que eram missões, né? Eu fico muito feliz e lisonjeado quando eu ouço você dizer assim: o meu sonho era ir para a Califórnia por um propósito, mas você está indo para o Japão, totalmente o oposto. Vamos entrar na Bíblia. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então é uma entrega.
Mas Salomão, ele vem dizendo assim que o coração do homem faz planos, mas a resposta exata, correta, vem do coração de Deus. Sim. Como que foi essa mudança de chave ou essa aceitação de Califórnia para Japão? Animes para missões. Foi ali na MCM, em 2020, né? Quando eu tive contato com mais missionários, né? Que foi ali no intensivo de 21 dias. Onde muitos estavam ali falando sobre a Ásia, sobre a Índia, China, Mongólia, né? E nada se falava sobre o Japão, né? E através de eu ir conhecendo a cultura japonesa, eu descobri que ali existiam os hikikomoris, né? Quem são? Hikikomoris? Hikikomori, isso. O que são? São jovens, né, que eles acabam se isolando da vida social, né, se trancam dentro dos seus quartos e às vezes até os pais familiares não sabem o que fazer diante dessa situação, né, e aquilo me tocou muito porque foi algo pelo que eu passei, né, faz parte do meu testemunho de vida. Então, eu sei o quanto é difícil sair dessa situação, né, então eu comecei a orar pelo Japão, né? Eu era piolho do monte, né? Na época aí do presbítero Eudes, quando a gente ia de Kombi pro monte. E ali eu comecei a interceder pelo Japão. E o Senhor me mostrava esses jovens, né? E eu começava a orar. Comecei a orar também pela questão do suicídio, né? E em certo momento, ali no monte, foi um monte que a gente foi pra chácara do irmão do Senhor. Sei. O Senhor me confrontou ali a entregar os meus sonhos para Ele, né? Porque na época a igreja estava falando muito sobre entrega, né? E eu pensei assim, mas Senhor, o que eu devo te entregar? Porque eu não tenho nada, né? Até o momento eu não tinha nada. Quando eu falo nada, é nada, né? Mas o Senhor me falou, você tem um sonho, né? Então naquele momento eu entreguei para o Senhor não o que eu já tinha, mas o que eu poderia ter, né? Que eu estava trabalhando para ter. O que há muito tempo eu tinha sonhado, eu tinha planejado e criado uma expectativa, né? E eu acreditava fortemente que eu tinha força para chegar aonde eu queria, né? Mas ali o Senhor me confrontou e naquele momento eu entreguei o meu sonho para Ele. Bianca, como Deus age? Então vamos voltar um pouco aqui. Você, em determinado momento da sua vida, passou por um período também de se trancar no quarto. Então Deus usou de uma situação complicada da sua dor, te curou e gerou no seu coração um despertamento para ir cuidar desse público. Você poderia falar um pouquinho do que é estar trancada dentro de um quarto, uma jovem? Porque eu creio que agora nos assiste muitos assim, jovens também que talvez se trancou, está passando por conflitos, pensamentos. Quanto tempo você passou por isso? Só uma pincelada, vamos dizer assim, porque eu creio que seu testemunho vai alcançar outras pessoas. Amém. Eu comecei com a depressão aos 12 anos de idade, né? Eu não morava com a minha mãe nem com meu pai, né? Eu morava com os meus avós. Mas ali, naquela casa, eu passei por situações muito complicadas, né? E eu também sofria bullying na escola, né? Um bullying, assim, como eu posso dizer, mais pesado, né? Então, eu só vivia dentro desses dois ambientes, porque a minha avó era muito rígida, né? Então, eu comecei a ficar infeliz na escola e infeliz quando eu estava na minha casa, né? Então, essa foi a válvula de escape que eu encontrei, né? De começar a me fechar. Não foi do dia pro outro que eu fui para dentro do quarto. Eu não saía de casa. Comecei a não sair de casa. Mais pra frente, eu já não queria sair nem no quintal, né? E a angústia dentro de mim era tão grande que eu cheguei a abandonar a escola no 8º ano, né? Mais tarde eu retornei, né? E terminei meu ensino médio, assim, mais rápido. Mas eu desisti da vida,
né? Não queria saber de escola, não queria saber de familiares, eu simplesmente escolhi ficar dentro do meu quarto até que aquela situação se resolvesse. E eu passei por momentos muito angustiantes. Dentro do meu quarto tinha ali uma cama, um computador e uma cômoda, né? E tinha muita poeira. Eu sempre fui muito organizada, né? Minhas coisas ficavam sempre em ordem, mas como eu não saía do quarto, não tinha como eu pegar coisas para me limpar. Então ali ficava cheio de poeira, né? E ali eu passava madrugadas, né? Assistindo coisas no computador. Eu trocava o dia pela noite, né? E eu até cheguei a pensar em suicídio, né? Já tentei uma vez, inclusive. E é uma situação muito difícil. Eu fiquei dentro daquele quarto 7 meses. E dentro desses 7 meses, eu tive visões, né? Eu podia sentir as coisas espirituais, mas eu não sabia o que era, porque eu não tinha conhecimento 12 anos, né? Sim, não, 15. 15. 15 Começou quando com 12. Isso. Mas foi nos 15 que eu me tranquei ali. Então, eu comecei a sentir essa opressão espiritual muito forte, né? E chega o meu pescoço retorcia ali dentro, né? E eu escutava vozes, mas eu não acreditava no mundo espiritual. Eu acreditava que existia um Deus, mas eu não acreditava em Jesus e eu não acreditava em demônio, eu não acreditava em nada disso. Eu só sabia que precisava existir uma explicação para a existência humana, né? Então eu acreditava nesse Deus criador, mas eu não acreditava no Filho. Então eu passei por um momento muito difícil ali, sozinha, né? Existiam várias situações, não eram só meus avós, né? Que ficava dentro da casa, então eu passei por várias situações ali. E eu lembro que a minha avó tinha um quadrinho que ela colocou naquele quarto. Tinha uma imagem de Jesus, né? Ela era católica. E naquele quadrinho estava assim: sempre que você acordar, agradeça ao Senhor pelo seu dia, né? Porque você acordou com vida. Uma mensagem muito bonita. E eu ficava olhando para aquele quadro e pensando assim: será que esse Jesus existe mesmo? Né? Então, no dia do meu aniversário de 16 anos, eu fiz uma oração e na minha mente eu pensei assim: dos 16 eu não vou passar. Eu falei: Senhor, o Senhor muda a minha situação, muda a minha vida. Se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me tirar daqui, o Senhor vai me dar um pai e uma mãe, não precisa ser necessariamente o meu pai ou a minha mãe, mas o Senhor vai dar um casal para cuidar de mim. E eu quero ir para a igreja, eu quero ter amigos. Agora, se é católica ou é evangélica, o Senhor que vai me mostrar qual o caminho certo. E no dia do meu aniversário de 16 anos, que eu pensei que eu não ia viver mais, foi o dia que a minha mãe foi me visitar e eu contei para ela a situação que eu estava vivendo. Que testemunho forte, Bianca. E como que você fazia para alimentar, que você não saía desse quarto? Alguém levava para você ou você saía, comia e voltava? Como que era essa logística? Eu batia. A minha casa era assim, tinha uma casa de fundo, né, e a casa da frente. Então dava para você dar a volta pelo corredor até a janela do meu quarto. Quando eu queria comer, eu batia na janela ou na parede, a minha avó escutava e levava a comida para mim. Realmente uma prisão. Sim. Bianca, você teve esse encontro com a sua mãe, que ela foi lá aos 16 anos e você cumpriu, foi para a igreja, aceitou Jesus com 17? Com 16. E como que foi para você que não acreditava no Filho e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida? Foi uma transformação total, né? Teve seus desafios, porque eu fui criada com uma mentalidade mundana, né? Por assim dizer. Com princípios mundanos, né? O ambiente da minha casa não era bem definido, então foi uma completa transformação. E eu comecei a acreditar nesse Jesus através dos milagres que ele estava fazendo. Outra Bianca nasceu.
Sim. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu fico muito feliz de ver uma obra linda que Jesus está fazendo na sua vida e pegou desse momento tão difícil de prisão espiritual, prisão mental, e hoje está se cumprindo na sua vida um propósito que foi liberado ainda quando você era criança, estava criança, que você um dia seria missionária. 2020, MCM. Para quem não conhece, a MCM significa Missão Cristã Mundial. É uma agência missionária no estado do Goiás, na cidade de Trindade, a qual nós somos filiados. E lá é fornecido seminários intensivos, escola de missões, de adoração e muitas outras programações. E foi justamente nesse lugar que em 2020 a Bianca teve o privilégio de passar pelo intensivo de missões, que é 21 dias imergido, sendo 10 horas de aula por dia. E foi ali que você despertou, que se falava de muitos lugares, porém o Japão não era falado. Juntou a fome com a vontade de comer, e nós estamos há mais ou menos 1 mês e pouco para que você seja enviada para aquela nação. Para exatamente qual o nome da cidade japonesa? Ichihara. Ichihara. Sabe já quantos habitantes que tem naquela cidade? E por volta de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes, Ichihara. Igreja que vai nos receber lá? Life Church. Life Church, pastor Décio e... Pastor Décio Tahira e Jussiele. Pastor Décio Tahira e Jussiele, um grande abraço para vocês, para a família, para a igreja japonesa, e nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração de estar enviando essa moça maravilhosa, abençoada, com toda a excelência para servir vocês aí, em nome de Jesus. Bianca, então vamos lá. Quais são os principais desafios da Bianca naquela nação? Bom, acredito que primeiramente a distância. Distância. Né? Japão. Não é pertinho, né? Fica lá do outro lado do globo, né? Se a gente até pegar ali no Google Earth, né? Se for rodando assim, é bastante longe. Então, acredito que seja a distância da família, né? Saudade. Depois vem a cultura, né? Embora eu conheça um pouquinho, a prática é diferente, né? Só quando você tá lá que você sabe, né? O sistema das pessoas realmente assim, como é viver naquele novo sistema. E a língua, né? Eu tô estudando aí já faz uns 5 meses, né? Que eu tô me aprofundando. E a língua japonesa, ela tem 3 sistemas de escrita, né? Hiragana, katakana e os kanjis, né? O hiragana e o katakana, eles têm 46 caracteres e os kanjis são tipo infinito, né? Mas para você ser alfabetizado, você precisa saber pelo menos 2.000, né? Vamos dizer assim. 2.000 kanjis? Isso. O que seriam os kanjis? O desafio deles é porque eles têm um significado único, né? Por exemplo, eu tenho ali um que significa árvore, que é ki, né? Aí se eu já juntar 2 e formar um único kanji, eles já vai significar, por exemplo, floresta, né? Na verdade 3, se você colocar 3 iguais ali vai significar floresta, né? E dependendo ali de onde ele tiver escrito, ele vai mudar o sentido. Por exemplo, a gente tem o nome Kimura, né? Kimura vem com esse kanji de árvore, mas não significa árvore, né? É o nome da pessoa, que carrega também esse significado. E já tem 5 meses que você está estudando a língua, né? É diariamente, se não me engano. Sim. Suas aulas online. Sim. Com um excelente professor a nível de Brasil. Uhum. E quantas horas que você estuda por dia a língua? Bom, na verdade eu estudo 2 vezes na semana, 2 horas. Certo. Né? Mas todo dia eu faço... Isso com o professor? Isso. Mas durante toda a semana eu faço a revisão das frases que eu estudei naquele dia, né? Então eu tiro ali de 15 a 30 minutos para estudar. Seus louvores já estão em japonês, sim, suas orações em japonês, e já tem conhecido bastante. Vamos falar um pouco da cultura? Uhum. Citei, por exemplo, 2, 3 coisas da cultura japonesa que você saiba que é diferente da nossa cultura, para o nosso público aprender um pouquinho dos seus desafios no Japão. Sim.
tem algo no Japão que eu amo muito, não é muito desafiador, né? Mas é o costume de tirar os sapatos antes de entrar, né? Isso é a cultura lá. Sim, porque é um país que preserva muito, assim, como eu posso dizer, limpeza, né? E são muito limpos, muito organizados. E até quando você chega numa lojinha, para você pagar, existe ali uma cestinha, onde você coloca o dinheiro e depois o vendedor pega o dinheiro dessa cestinha para você não ter contato direto com a mão dele. Eu acho isso muito legal. Depois, o que a gente pode falar aqui? A comida. Comida. Eu amo a comida japonesa, que é feita no Brasil, né? Não sei lá. Sim, mas pra mim também eu acredito que vai ser um pouco desafiador, né? Porque lá eles têm costume de comer mais peixe cru. Frango. Sim, peixe cru, frango. Eu não sou muito chegada à carne de boi, né? Mas lá é menos, né? E tem um custo mais alto. Mas assim, pra quem é mineiro, né? Gosta de arroz com feijão, pão de queijo. Miojo, né? Miojo. Não, miojo lá é o que não falta. Miojo com né? Pão de queijo, né? Que o seu miojo com cardápio é mais ou menos isso, né? Dona Dani Lisboa. Sim. Então vai ser um desafio também a alimentação, mas você está consciente disso, preparada para esses novos desafios, para cumprir um propósito. Será que devido ao japonês trabalhar muito ou a essa alimentação, você quase não vê um japonês acima do peso? Geralmente o japonês é mais magro, né? Tem um corpo mais, vamos dizer, mais leve. Você acha que isso está condicionado à alimentação, biotipo, ou porque o japonês realmente trabalha muito? Eu acredito que tem, sim, muito a ver com o trabalho, né? Mas lá eu acredito que eles têm um hábito de alimentação mais saudável mesmo, né? Teve um dia aqui na igreja que você me disse que o horário de trabalho, a carga horária do japonês é muito grande. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Explica pra gente aquilo que você, não sei se você lembra o dia que você me explicou, que muitos dormem em lugares por causa da intensa carga de trabalho. Sim. Lá, diferente do Brasil, né, o japonês ele ganha por hora trabalhada, né? Então eles trabalham muito, até porque o custo de vida no Japão é muito alto. Então, dentro dos trens, né, ambiente público assim, é muito importante manter o silêncio, né? Quando você entra num trem. Também é uma cultura. Sim. Não é que é proibido falar, mas tem que falar baixo para não incomodar as pessoas, porque às vezes a pessoa trabalha em outra cidade, que é mais perto, né? Aí vai gastar ali 1 hora de trem, é o tempo que ela tem para dormir, às vezes, né? Então é importante manter esse silêncio para que as pessoas possam descansar. Isso também eu acho que é uma questão de respeito. Eu tive junto com a minha esposa e filha, a minha filha caçula, na Alemanha o ano passado. E realmente a cultura, ela dá um choque de realidade. Por exemplo, na Alemanha existe também esse respeito dentro do metrô. Ali, geralmente coloca-se um foninho, ou está lendo alguma coisa, ou está com um aparelho de celular na mão, uma mochila nas costas, às vezes alimentando. Ninguém encostando em ninguém, a lei do respeito. Suponhamos que o sinal de trânsito está verde para o veículo, mas não tem nenhum veículo ali, você como pedestre não pode passar. Você tem que esperar o seu momento, o seu sinal abrir. Então é uma cultura muito diferente da nossa, né? Não tem, às vezes, esse extrapolar em uma tonalidade. Na Alemanha, nós ficamos lá por volta de 10 dias, um período. Eu escutei 2 buzinas. E mesmo assim, o nosso missionário que está lá, Tom, Júlio e Matheus, um abraço para vocês. O Tom disse assim: pastor, deve ser estrangeiro. Então, assim, você vê o silêncio no país. Será que o Japão também tem essa mesma linha de cultura? Sim. Inclusive ali nos de Densha, né? Nos metrôs, quando eles estão lotados, as pessoas que estão para entrar, elas não se ajuntam ali na porta, né? Elas esperam do lado, todos saírem e depois elas entram, educadamente. Eu vi isso na Alemanha, né? É uma limpeza na nação, e assim,
por diante. Bianca, então existe o desafio da distância, da cultura e o clima japonês. O clima japonês, as 4 estações lá são bem definidas, né? Então, quando é inverno, agora Muito tá frio. Inverno lá, sim, muito frio. Quando Sabe a mínima que chega ou não? Eu olhei lá, por esses dias tá 3 graus. Negativo, 3 graus. 3 graus. 3 graus. Isso, e tá nevando um pouco. Engraçado, eu estava falando mais uma vez, citar o nome do Tom aqui. Semana passada, eu falei, pastor, tá chegando o verão aqui pra gente, graças a Deus. Então, o verão na Alemanha é 15 graus. Foi misericórdia. Se eu for viver o verão na Alemanha, eu vou passar de banda, porque 15 graus aqui pra gente, a gente já vive empacotado, né? Mas eu vivi na Alemanha, ali há alguns momentos, 8 graus. Então, o Japão hoje está enfrentando 3 graus e nevando. Mas e o calor no Japão? Também é intenso? Intenso. Como o nosso aqui no Brasil? Sim. Eu já ouvi que já chegou até a 40 graus. 40 graus no Japão. Bianca, então nós temos a distância, a cultura, o clima e vamos lá. Nós vamos trabalhar com o público-alvo, né? Eu quero que você fale um pouquinho desse público. Você já falou um pouco dos... Como que é o nome deles? Hikikomori. Isso, esse povo aí, né? Mas vamos falar um pouco daquilo que você vai para servir a igreja japonesa. Bom, a igreja lá, a Life Church, né? Lá eles são brasileiros, né? Descendentes de japoneses. Se não me engano, o pastor Dé está há 36 anos no Japão. Eu acredito que é 34. 34 anos no 34, Japão. mais ou menos. Então, ali na Life Church, né? Eles são brasileiros, né? Descendentes de japoneses que estão buscando por agora atrair os japoneses nativos, né? Então, eles estão indo evangelizar, né? Em Tóquio, ali em Chihara mesmo. E ali eles fazem o culto em português, porque tem muitos brasileiros, né? Mas eles também traduzem para o japonês e trabalham assim com os dois públicos, né? Os jovens estão aceitando mais os estrangeiros, diferente da geração que é mais velha. Certo. Então, esse é o Japão, o japonês, ele tem a aceitação do evangelho por ser também cultura oriental, ou eles têm resistência? Bom, eles conhecem Jesus, vamos dizer assim, né, através da história, que estuda na escola, né, mas eles não conhecem de fato e de verdade. O japonês, ele é muito religioso, né, a religião predominante lá hoje é o shintoísmo. Shintoísmo. Isso. Você já estudou sobre ela? Não muito. E certo. o budismo. Budismo. Isso. Das duas, a maior é o shintoísmo. Isso. E o cristianismo lá, qual a porcentagem? 1%. 1% de cristãos. Isso. Bianca, e outra coisa, o Japão também tem um índice de suicídio muito alto. Esse suicídio também acontece principalmente no público jovem ou em toda a faixa etária de idade? Em toda a faixa etária, mas principalmente no público mais jovem, né? Eles estão vivendo uma fase assim, como é muito ativo, né, a cultura, o japonês, ele já não está querendo, por exemplo, ter filhos, né? Então, eles estão ficando mais sozinhos, né? Eu já vi casos de idosos que, por causa dos filhos não ter aquele contato, acabam morrendo sozinhos, né? E isso é descoberto meses depois, né? Que o cadáver já tá lá. Nem os vizinhos sabem, né? Porque eles não têm esse contato, esse calor. Calor né? humano. E vamos falar um pouco da bandeira japonesa. Nós temos uma aqui na igreja, no nosso altar, desde que você chegou da escola missionária. Nós colocamos aquela bandeira ali e automaticamente a intercessão pelo Japão tem acontecido na igreja. Qual o significado daquela bandeira branca com a bola vermelha no meio? Bom, o significado tá mais no pontinho vermelho ali, né? Sim. Ele é o sol nascente, né? Inclusive, a bandeira japonesa ela já passou por algumas alterações, né? E antigamente parecia mesmo um sol, né? Tinha ali a bolinha vermelha e ele refletia.
assim, né? Tinha alguns riscos. Aí depois eles pegaram e simplificaram, né? Porque o Japão é a terra onde o sol nasce, e uma curiosidade é que a China é a terra onde o sol se põe. Outra coisa, o japonês, pelo menos aquilo que a gente assiste na televisão, na área do esporte, ele é muito dedicado, muito concentrado, muito centrado. Seria muito dedicado em todas as áreas de sua vida ou somente no esporte? Eu acredito que em todas as áreas. No estudo, sim, né? Você vê o japonês ali sempre ocupando os primeiros lugares em pódios. Então nós podemos dizer que é um público muito dedicado. Sim. E o fuso horário, Bianca? 12 horas, 10 horas? 12 horas. 12 horas. Então lá no Japão, um exemplo, 19 horas e 30 minutos aqui, 7 horas e 30 minutos da manhã lá. Isso. E assim por diante. Também um desafio, né? Porque quando você chegar lá, vai ter a questão do fuso, né? Sim. Mas isso é adaptável e assim por diante. Minha filha, como está o seu coração sabendo que está chegando o dia que nós devemos esperar agora o ok da igreja japonesa, mas toda a documentação pronta, próximo passo está indo na embaixada e let's go Japão. Como que está o seu coração, adrenalina, sabendo que em breve partiu Japão? Na verdade, eu tô bem tranquila, né? Feliz, aproveitando cada momento, né? Que eu tenho com a família, com o pessoal da igreja, mas no meu coração eu sinto paz, né? Está convicta que está indo para o centro da vontade de Deus e também o sonho do seu coração. Sim. Além da Bianca já está aparentemente dominando muita coisa da língua japonesa, você também fala o inglês, né, Bianca? Sim. Você aprendeu na escola, sozinho, estudando, porque você também é uma brasileira, é uma japonesa vestida de brasileira, né? Você só está vestida de brasileira, é muito dedicada em tudo que faz. Você teve a facilidade de aprender o inglês, está tendo também a facilidade do japonês? Não, o japonês... Mais intenso. Isso. Porque no inglês tem muitas palavras, como que eu posso dizer, semelhantes. Isso. Então, às vezes você tá lendo ali e não sabe alguma coisinha, mas a palavra é parecida. É claro que a gente sempre tem que pesquisar, né, pra ver se é aquilo mesmo. Mas já é mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque quando você vai estudar uma língua, você precisa ter em mente que existem 4 coisas. Você primeiro ouve, depois você fala. Então você escreve, né? Falei 4? Ouve, fala, escreve. Falta uma. Ouve, fala, escreve. É a fala, assim, a leitura. Tá. Né? Primeiro vem o ouvir, o falar, o ler e o escrever. Primeiro você absorve, né? Igual esses dias a gente teve um culto aqui com o pastor Donizete. Isso. Ele contou pra gente uma experiência que ele tava no aeroporto, ele conseguia falar inglês, mas ele não entendia o que o outro falava. Sim. Então, essa é uma coisa que o meu professor do curso bate muito na tecla com a gente, né? Você precisa primeiro entender a língua. Você primeiro precisa aprender a ouvir e a ler. Depois sai pra fora. Depois você fala, depois você escreve, porque é assim que uma criança aprende. Exatamente. Né? É esse processo. Bibi, pra gente partir aqui para o nosso final, você é uma moça de 23 anos, que já aí está falando o inglês muito bem, já flui no japonês, fala muito bem o português. O que é para você abnegar a sua juventude, entre aspas, porque a juventude hoje tem muitos desejos. O que tem sido para você abrir mão dessa juventude para ir para um local distante? A melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Porque se tem uma coisa que eu amo é Bíblia, né?
E eu vejo ali que a nossa principal missão não é, vamos dizer assim, faz parte, né? Você evangelizar um povo. Mas o que o Senhor queria quando Ele nos criou ali no jardim do Éden? Ele queria relacionamento. Então, depois do pecado, o homem se afastou de Deus. E qual que é o nosso principal propósito hoje? Nos aproximarmos de Deus. E eu vejo muito na Bíblia que sempre que o Deus queria voltar até essa aproximação com o homem, Ele chamava ele para fora. Porque para se encher do Espírito, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, né? Então Ele sempre faz essa chamada para ir para fora. E no caminho a gente conhece Ele, né? Ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Primeiro a gente anda com o Senhor e ao pouco nós vamos nos aperfeiçoamos, né? Mas esse aperfeiçoamento não existe enquanto eu fico parado, porque a gente também ouviu, né? O Senhor é um Senhor de movimento. De movimento. E eu gostaria, né? Claro. De estar lendo. Fique à vontade, o podcast hoje é seu. Enquanto a Bianca acha aqui o versículo, quem sabe você que está nos assistindo, sabe que tem um chamado, sabe que há um propósito de Deus na sua vida e você está estacionado, esperando o anjo descer e agitar as águas, conforme está escrito em João capítulo 5. Então não é momento de ficar parado, é momento de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou à sua disposição, cumpra em mim, porque nós estamos aqui hoje entrevistando uma jovem de 23 anos, abrindo mão da família, de sua terra natal, de muitas coisas que, entre aspas, ela poderia desfrutar para viver com alegria aquilo que Deus tem. Pense sobre isso. Pode ler, minha filha. Vários livros na Bíblia me tocam, né? E eu peguei uma inspiração de Ruth para fazer um voto com o Senhor. Ruth fez um voto com Noemi, né? Sim. E eu fiz esse voto com o Senhor. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Uhum. Então, eu não deixo Jesus por nada, porque eu cheguei, como se diz, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? Então eu fiz esse voto com o Senhor, consciente de que essa missão, ela não é minha. Essa missão é dele e eu só peço para que eu seja participante desse movimento que vai acontecer nos últimos tempos, né? Senhor, me usa. Porque é muito bom quando o Senhor nos usa. Claro. Né? É um privilégio. Então, assim, eu me coloquei à disposição do Senhor, né? Claro, sempre sonhando com o Japão, mas eu me coloquei disponível para onde o Senhor estiver comigo, né? Não me peça para ir sem a tua presença. Então, eu sempre busco ouvir a voz do Espírito Santo e estar aonde Ele quer que eu esteja. Minha filha, parabéns. Que Deus te abençoe. É um prazer caminhar do seu lado. É um prazer ter você conosco aqui. E o Japão está sendo presenteado com a sua vida. Nós estamos enviando a eles uma pessoa que é muito importante para a gente, para o reino, para a igreja. Que hoje você é uma das pessoas que nos ajuda a movimentar as funções da igreja com um carisma muito grande. Então nós estamos enviando alguém muito importante. E eu tenho certeza que lá, assim como aqui, você será muito bem sucedida. Ali o povo japonês vai ter o prazer que nós temos aqui, da sua excelência, do seu carinho, da sua vida e assim por diante. Bibi, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar para que nós venhamos concluir nosso podcast?
Muitas pessoas têm medo de se aproximar de Deus, de se entregar, né? Eu vivi por um momento na minha vida em que eu colocava o Senhor numa caixinha. Eu queria salvação, mas eu também queria viver do meu modo, né? E tirar o Senhor dessa caixinha, é claro, né? Só exemplificando aqui, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Sim. Mas assim, quando você tira o Senhor da caixinha, é algo um pouco assustador, mas maravilhoso. Quando você entrega realmente ali o controle da sua vida para Ele, né? E Ele cuida de nós, né? Eu tenho muita fé que é o Senhor que está direcionando todos os meus passos, né? Viver com o Senhor é uma caixinha de surpresas, né? Cada dia é diferente, mas assim, é um prazer estar andando nesse caminho. Amém, minha filha, que Deus te abençoe, parabéns, que Deus abençoe sua família, e nós ficaremos aqui desse lado de cá, onde o sol não nasce primeiro, mas segurando a corda pela sua vida, na oração, na intercessão, no clamor por você. E nós somos aqui um povo que temos muito, muito respeito pela sua vida. Parabéns à sua mãe, ao seu pai, às suas irmãs, a todos da sua família, né, que está incentivando você nesta obra tão linda que se chama Missões. O Senhor seja contigo sempre. Muito obrigado por tudo, pelo seu tempo, estar comigo aqui no estúdio. E nós vamos encerrar o nosso 56º podcast orando pelo Japão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome pela vida da Bianca. Obrigado, Deus, por ter ministrado no espírito dela esse batismo de amor pela nação japonesa, e que ela seja ali, segundo o teu coração, uma pessoa por excelência. Nós declaramos a bênção sobre o Japão, sobre os pastores que irão receber a Bianca, sobre a igreja que vai receber a Bianca e sobre todos aqueles que terão o privilégio de ouvir uma palavra vinda do Senhor através da tua filha. Abençoamos também a nossa nação brasileira e todos aqueles que assistem a esse podcast. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso vos acompanhe, não só hoje, mas para sempre. E que todos digam amém. Bianca, muito obrigado. Não vou falar volte mais vezes, porque o seu tempo está curto. Mas que Deus te abençoe. E assim nós estamos encerrando o nosso podcast desta semana. É sempre muito bom saber que você está do outro lado, nos assistindo, compartilhando conosco, sendo edificado através dos nossos entrevistados. Se você ainda não conhece a Igreja Fé e Milagres, nós estamos situados na rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. A nossa programação, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Venha nos fazer uma visita e automaticamente seja abençoado. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram, Fé e Milagres. Nos acompanhe lá, fique por dentro e que Deus te abençoe. E até a semana que vem com mais um podcast.